Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais, Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre o vestibular tan, 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 da PUC. Você já viu na capa, nem precisava ter feito esse suspense, né? Enfim, eu vou falar especificamente sobre o título da redação da PUC. Aí eu já te lembro, título não é obrigatório na redação do Enem. Se você fizer, ótimo. Lembrando que você acaba perdendo uma linha ali. Se você for do tipo que escreve muito, que quer usar as 30 linhas, isso pode te atrapalhar. Mas não tem nada que diga que o título é obrigatório na redação do Enem, ou que pode te dar uma pontuação a mais, ou que quem corrige vai ver, vai ler com outros olhos a sua redação, beleza? Tome bastante cuidado com isso. Porém, o título é obrigatório na redação da PUC e na redação da UERJ, que nesse momento são os focos aqui do canal. E quando eu falo PUC, eu estou falando da PUC aqui do Rio de Janeiro, da PUC de São Paulo, da PUC de Campinas, da PUC do Paraná e da PUC do Rio Grande do Sul, beleza? Sei que tem bastante gente aqui do Rio de Janeiro que assiste o canal, tem uma galera de São Paulo, tem uma galera de Campinas também. Nunca soube se tem gente do Paraná ou do Rio Grande do Sul. Enfim, coloca aí nos comentários de onde você é. Bota aí Rio, São Paulo, Campinas, Paraná, Rio Grande do Sul, só para a gente poder trocar uma ideia e quem sabe fazer vídeos destinados à PUC desses outros locais também, correto? Primeiramente, o título da redação tem que ser breve, tem que ser objetivo. Não pode ser um título muito longo. Você já vai entender melhor isso. E com isso também, o seu título não pode ser algo muito óbvio. Como assim? A gente costuma dizer muito que a PUC muitas vezes tem alguns temas de caráter mais subjetivo, certo? Com uma semântica, sim, mais subjetiva. Muitas vezes, uma semântica mais abstrata. Bem diferente do Enem, que na maioria das vezes trata de um problema nacional, um tema que pode ser de algum modo problematizado, assim como foram os dois temas do ano passado que você já viu aqui no canal, inclusive. Diante disso, já treinei com os meus alunos alguns temas que seguem mais ou menos essa linha, como falar sobre o medo, como falar sobre a saudade, como falar sobre a solidão. Lógico que eu desenvolvi adequadamente, coloquei aqui por meio de palavras-chave. Diante disso, vamos supor que o tema da redação da PUC fala sobre o medo na sociedade contemporânea. Você poderia colocar como título simplesmente O Medo? Óbvio que não. Você poderia colocar no título uma parte do tema, uma parte do comando? Também não. Você tem que pensar no quê? Tem que pensar num trocadilho, numa espécie de referência. Muitas vezes você vai se basear para colocar o seu título, você vai se inspirar para fazer o seu título, onde? Ou na argumentação ou na conclusão. Eu já comentei aqui também, é muito comum o vestibular da PUC pedir para que você coloque um título informativo, um título criativo, um título instigante. Por isso que é necessário você tomar esses devidos cuidados. Vamos observar, por exemplo, alguns títulos de filme do cinema brasileiro. Cidade de Deus, Central do Brasil, Que Isso, Companheiro. Se eu não me engano, três filmes que já concorreram ao Oscar. Cidade de Deus, aquilo que a gente chama de favela movie, Central do Brasil, praticamente uma literatura de viagem durante muito tempo, né? Falaram que o cinema brasileiro ou falava sobre favela, ou seca no Nordeste, ou então ditadura, como é o terceiro caso, Que Isso, Companheiro. O que esses três têm em comum? São títulos essencialmente nominais. Cidade de Deus, Central do Brasil. Não tem nenhum verbo. Que isso, companheiro? Até tem um verbo ali implícito, mas ele não aparece. São títulos essencialmente nominais, que dão privilégio ao quê? Ao substantivo, ao adjetivo, que até tem ali a preposição, por exemplo, mas a gente não enxerga esse verbo tão claramente. Se você for agora na música brasileira, Eduardo e Mônica, tá vendo? Substantivo próprio, conjunção, substantivo próprio. Faroeste e caboclo, substantivo e adjetivo. A gente não viu o verbo também, por isso que é bom você evitar verbo. Você não vai fazer como título da sua redação alguma coisa assim: Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado. Ou então, tudo o que você queria saber sobre sexo, mas não tinha para quem perguntar, né? Um filme lá do Woody Allen. Mas isso não quer dizer também que você não deva, de algum modo, de forma alguma, colocar verbo. Tem um filme nacional recentemente, por exemplo, Somos Tão Jovens, né? Mais uma vez dessa cinematografia envolvendo a literatura de Renato Russo, envolvendo a musicografia de Renato Russo, correto? E uma última coisa,
a última coisa que você coloca na redação é o título. Você deixa lá aquele espacinho da primeira linha disponível, você termina seu texto, se fosse você, até faria as outras provas do dia, e por último, colocava o seu título, como a gente já comentou, levando em consideração ou a argumentação ou a conclusão, e levando em consideração esses conselhos que eu te dei aqui hoje. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.